galera, sejam super bem-vindos ao nosso Podtaz. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, gente. Ela é especial por vários motivos. Linda por fora, mais linda ainda por dentro. E é com muito orgulho que eu venho apresentar para vocês a nossa deputada brasileira, mineira raiz, Priscila Souza. Pri, é um prazer ter você aqui hoje. E eu vou te falar, somos privilegiadas, hein, Tatá? É verdade, tá? Ô, agendinha difícil. É verdade, gente. A agenda dela é apertada, mas hoje nós estamos aqui com ela, né? Presencialmente, uma presença especial. A Priscila, graças a Deus, ela pode estar com a gente, né, tá? Pri, bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, gente, com essas mulheres Nós poderosíssimas. Pri, e para começar esse podcast aí já animado, conta um pouquinho pra gente de onde a Pri veio, as suas origens, porque eu já falei logo que é mineira, gente, porque eu tenho orgulho de falar isso, mineira mesmo. E conta aqui pra gente de onde as suas origens, como que foi um pouquinho a sua infância. Eu sou mineira, né? Nasci em Ipatinga, Marcicunha. Eu também. Vim pra cá, para os Estados Unidos. Aliás, eu vim com 1 ano. Voltei com 2 anos pro Brasil. Meus pais vieram tentar a vida aqui, casal muito jovem. Voltamos quando eu tinha 7 anos de idade. Tô aqui. Esse ano vai fazer 31 anos que eu vou fazer de tempo nessa terra aqui. Uau! Estudei, cresci aqui. A maioria do meu tempo aqui nos Estados Unidos foi aqui em Framingham, onde eu tenho a honra de representar hoje o brasileiríssimo Framingham. Literalmente, né? A gente apelidou aqui de Massachusetts. A Pra cidade quem não dos sabe. brasileiros. Os brasileiros é o grupo de imigrantes maior de qualquer país em Massachusetts hoje. Então, de qualquer país, nós somos o maior grupo. Nem a Flórida bateu a gente ainda, Nem a né? Flórida Eu bateu achei a que tinha gente. batido, mas eu tava naquela reunião essa semana e aí teve um relatório do cônsul lá e realmente não bateu a gente, não. Não. Acho que não. A comunidade brasileira aqui é muito grande, muito forte. Tá aqui e depois a Flórida, né? Aqui depois a Flórida. E Framingham, de acordo com nossas pesquisas, é o município que tem o maior número e concentração de brasileiros em qualquer Uau. município fora do Brasil. Uau, que privilégio. Que legal, né? Então é uma honra estar aqui, ser brasileira e poder representar essa comunidade. E a gente que agradece. E ó, deixa eu te falar, a gente tava falando ali agorinha com um cliente, conversando com a Pri, o que eu mais admiro nela é a humildade. Porque humildade, gente, você entra em qualquer lugar. Qualquer lugar. Quem tem a humildade vai longe, sabe? E é bonito de ver. A Tatá, a gente vai muito nos Verdade. eventos por aí e tem hora que eu até falo, pelo amor de Deus, eu sou amiga da deputada, gente. Que Nem a privilégio. deputada é metida. Come on. É verdade, então, assim, já fala assim, não, menos, pelo porque, amor de né, tem Deus. pessoas tão importantes, tão Né? simples assim. E não tão... precisa, né? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Tem hora que eu fico com a Tatá. Ela fala. Não, pelo amor de Deus, nem a deputada, gente, que poderia ser, sim, porque a gente vê muitos deputados assim, com Sim. ar arrogante, com ar de soberba. E a Pri não é, gente. A Pri é assim, ó. Todos os dias, em qualquer lugar que você encontrar ela, você sempre vai ver a Pri normal. Do mesmo jeitinho, né, Do tá? mesmo jeitinho, nunca vi Às vezes diferente. eu chego aqui descabelada de moletom aqui no Urbanos, correndo. Tá tudo certo também, né? O que muda? Nada. Nada. Você vai continuar sendo a pessoa que é. Então, assim, por isso que quando a gente fala de você, a gente fala com muita admiração mesmo e muito peso, porque você é assim. E eu sempre falo com ela, Pri, não perde a essência. Cuida da essência. Ainda mais que você vai em lugares altos, importantes, de muito privilégio, prestígio, às vezes, né, a gente pode subir um pouquinho. Não, pera lá, deixa eu voltar para minha essência aqui. E que bom que você é assim, tá? Que bom mesmo, que Deus cultive seu coração, essa sua essência, que você vai chegar muito longe, você sabe. E Pri, uma curiosidade minha é o seguinte, saiu de Minas, veio pra cá, Patinga, perdeu, hein, Patinga? Veio pra cá, teve algum racismo, alguma coisa assim na sua fase da escola aqui em Framingham, ou você sempre foi bem-vinda aqui? Teve, com certeza. Framingham sempre teve do tempo que eu tive aqui, uma presença brasileira mais forte, né? Mas naquela época, eu falo que tinha muita pressão de se adaptar
a comunidade imigrante. E eu olho com a comunidade imigrante, ainda mais a comunidade brasileira, com muita compaixão. Igual, me dói meu coração quando eu escuto o povo diferenciar entre os imigrantes. Ah, isso aqui é imigrante Nutella, isso aqui é imigrante raiz. Não, são dificuldades diferentes. E uma das coisas que também eu vejo com um ar de compaixão é quando eu vejo pessoas, ainda mais da minha idade, que veio para cá novo, que não falam português bem. Aí o povo fala, metido, esqueceu o português. Não é isso, não. Quando nós chegamos na década de 90, a pressão de se adaptar à cultura americana era tão grande que muitas famílias, eu acho que por um ato assim, de autopreservação, não falavam em português em público. Entendi. Por medo de se identificar. E acabava que, tipo assim, na correria acabava falando inglês demais e não segurando português. E não era porque era metido, não era porque queria esquecer a cultura. Claro que existem casos assim também. Era quase que um modo de sobrevivência, Era né? um modo de sobrevivência. Então... A Tatá é dessa época também. Ela, a Pri tá falando, e eu também vim nessa época, né? Nos anos 90 pra cá. Cresci aqui na ilha de Martha's Vineyard. E o que acontece? Você tá falando uma coisa muito interessante, porque naquela época também não tinha brasileiros assim como existe hoje. Então a nossa língua realmente era o inglês. Era da época das fitas do... Das fitas. Do pra Fantástico. assistir as coisas que a gente queria assistir do Brasil, a gente locava, o pessoal do Brasil gravava a semana toda. Por exemplo, a semana inteira de novela, de jornal, de Fantástico. Tudo que a gente queria saber do Brasil, enviava pra cá e a gente alugava as fitas e cada família que estava aqui assistia, depois passava pro próximo. Era assim que a gente ficava sabendo as notícias do Brasil. E o que estava rolando no Brasil. Com semana de Só atraso. dessa época, com uma semana de atraso. Meu pai ficava bravo por causa dos futebol, das coisas. Ele era corintiano roxo, ele queria saber. Corintiano, Ele tá? assistia o jogo antigo. Meu pai era corintiano na E é época. engraçado, porque, paralelo no que você está falando, uma coisa que a Tatá conta muito, e eu acho que marcou ela, e eu gostaria que ela relatasse para depois eu te perguntar. Ela era a primeira brasileira em Martha's Vineyard, e ela saiu no jornal. A Tatá fala que era quase que, tipo assim, uma indígena que... Parecia um chegado um ET. Foi assim, quando eu cheguei na escola, na Tisbury School em Martha's Vineyard, eu fui a primeira brasileira que cheguei lá. E aí, eu fui no primeiro dia da escola. Eu pequenininha, assim, eu me lembro direitinho, 2 Maria Chiquinha, assustada, né? Porque eu não estava entendendo nada, tudo muito Quantos anos você novo. tinha? Acho que eu tava com 7, eu acho. Eu também cheguei aqui com 7. Bem novinha. Aí eu só lembro que eu cheguei, escondi assim, andar na pilastra, e eles falaram assim, escreve seu nome no papel. Eu entendi que era para colocar meu nome no papel. Só que o corredor da escola tinha tanto fotógrafo, tipo jornal, igual assim, paparazzi. Era assim, quando vai chegar tá alguém muito diferente, igual um ET chegou. E eu fiquei muito assustada. Aí eu peguei, coloquei meu nome e fiz assim. E essa foto saiu no jornal. Primeira brasileira a chegar na escola de Martha's Vineyard, Tisbury School. Quê? Aí meu pai estava trabalhando no hotel na época, eles viram o jornal lá. Até eles assustaram, mas eu tenho guardado até hoje. Ai, que legal. Fui a primeira brasileira na ilha de Martha's Vineyard, nessa escola, na Tisbury School. Depois chegaram meus amigos e a gente ficou só nós na escola. Era muita novidade, assim. E a escola, naquela época, disponibilizou a Mrs. Broadwick, que era minha professora de inglês. E no tempo que a gente tinha de 8 até as 2:30 da tarde, eu estudava inglês na escola. Eu fui alfabetizada em inglês junto com os meus 2 amigos. Então você foi bem recepcionada na Fui, escola. E a escola me tratou super bem. Nossa, eles assim preocupavam muito com a gente. E o tempo que eu tinha era estudando inglês para que depois a gente fosse para a sala de aula. Então eles não deixaram a gente na mão, eles pegaram uma professora só pra gente. E a gente estudava, a gente tinha uma salinha no corredor. Foi tudo assim, muito bonito na época. E a gente estudou inglês ali, fomos alfabetizados com a Mrs. Broadwick. E quando eu fui embora para o Brasil, depois de grande, a Mrs. Broadwick ainda mandava livros para mim lá no Brasil, na minha casa, para mim não perder o inglês. Olha só, que Ela, carinho. Sim, foi muito bonito. Então, assim, foi uma novidade na época, né, que não tinha muito brasileiro. Como eu brinquei, parecia estar chegando um ET, uma coisa muito diferente. Mas foi muito bem recebido. E assim, nossa, eu sou apaixonada com a ilha, com meus professores. Tenho foto, lembrança de todo mundo. Foi muito bonito. E exatamente o que a Pri estava falando. Naquela época era assim, era o inglês, era americano. Não tinha tanta convivência com os brasileiros. Então, né, Pri, era assim, conversava mais inglês, na rua. Senão era muito diferente para eles. Sim, e era assim, a gente não tinha espaço para ser brasileiro. Assim, tem
teve algumas ocasiões onde teve, assim, questão de racismo ou de preconceito, claro, mas, assim, foram pouquíssimos. Mas teve Era algum mais... que te marcou? Sim, eu lembro que uma vez eu estava na quarta série, terceira ou quarta, acho que quarta série. E eu sempre fui muito nerd e fui convidada. Eu tinha uma professora que viu que eu gostava de ler, eu gostava de pesquisar, e eu fui convidada por um grupo chamado os Brainstormers Club, que era um grupo depois das aulas que desafios, era aqueles desafios acadêmicos e tudo, e a gente lia, pesquisava, encontrava na biblioteca. Eu não durei 3 semanas nesse Brainstormers Club porque eu tinha sotaque e as outras crianças me deixaram tão constrangidas e me isolavam, não conversa com ela não. Só pelo fato de ser imigrante. Ficava me perguntando, você tinha macaco no Brasil? Nossa. E era coisa boba, mas eu sei que me marcou bastante. Mas, graças a Deus, esses casos foram meio que isolados, sim. né? Mas mesmo assim, nessa época, você ainda conseguiu ter, que ainda tinha também, né? Engraçado. E será que hoje ainda tem? Eu imagino... Aliás, não imagino não. Eu sei que, infelizmente, tem. E nesse clima político que nós temos agora, eu escuto muitos relatos até que em Framingham dos Pais, que existem pessoas maldosas que querem o mal da nossa comunidade, estão, de certa forma, comemorando o que está acontecendo. Né? E as crianças em casa estão escutando e falando no ônibus. Chegando para as crianças, nossa comunidade, crianças hispanas, falando, você sabe que você vai ser deportado, né? Você sabe que isso é ilegal, né? E não precisa ser assim. Não. E outra coisa, para quem não sabe, a Pri até pode falar melhor, com mais propriedade do que eu. O downtown de Framingham, praticamente 90% é brasileiro ou mais. E todas as pessoas antigas falam que quem salvou o downtown Framingham foi a comunidade brasileira. Sim. Você pode falar um pouquinho disso pra gente, Pri? Acho que até mesmo a década de 90, esses downtown eram um deserto. As lojas grandes, o Woolworth, essas coisas, já tinham fechado porque tinha, muito tempo atrás, aqui em Framingham, tinha onde é a DESA, a planta da GM, do General Motors. Quando essa planta fechou, os comércios todos desapareceram. Então, Downtown Framingham ficou um comércio, ficou um deserto. Entra a comunidade imigrante. Os brasileiros, começou com a lojinha do Uso Urbano, foi um dos pioneiros aqui na nossa comunidade. Verdade, né? 33 anos atrás. E tem cliente que fala, porque você viu igual o seu Haroldo, 25 anos aqui, tem cliente que fala que nessa época também tinha muita droga no Downtown Framingham. Tinha, um desses prédios aqui, eu não lembro qual, acharam até um corpo, alguém que tinha sido morto. Acho que foi uma overdose. Sim, verdade, eu já escutei essa história aqui no centro. Então era assim... Não tinha nada desse movimento aqui. E às vezes as pessoas agora reclamam, né? Tem muito trânsito no downtown. E eu entendo que é super frustrante, eu também tenho que passar nesse trânsito, mas então, sinal eu prefiro o trânsito do que o deserto. É satisfatório de ver que a cidade está bombando, viva, tá movimentando. Né? Verdade. E assim, eu não entendo como que você pode julgar, criticar ou reclamar que, mas o downtown tá cheio de imigrante, não tem os americanos, mas a cidade é deles. Eles poderiam ter feito isso no downtown, né? Mas os imigrantes que quis o downtown e quis abrir comércios e quis dar oportunidade de trabalho, de emprego, o táxi para a cidade. E eu não consigo ver assim como que o imigrante é ruim, né? Sendo que ele que movimenta o centro. E numa cidade igual Framingham, a gente tem o que eles chamam de um split tax rate. Ou seja, a taxa de imposto comercial é uma e a residencial é outra. A comercial é bem mais alta. E o quanto mais comércio nós temos pagando esse imposto mais alto, mais acessível fica a moradia para os residentes aqui em Framingham. Olha então, que interessante. Quando os residentes americanos, ou até, vou falar que até gente da nossa comunidade, reclama da quantidade de comércio imigrante que tem aqui, eu fico sem entender, porque eu falo, gente, vamos pôr a mão na consciência um pouquinho.
Graças a Deus que nós temos tantos comércios, que seja de imigrante, que seja independente, porque na economia da cidade, quanto mais comércio nós tivermos, menos tem que aumentar o imposto residencial. É a matemática. Só que é porque ninguém tá ligado na política, né? Uhum. Essa é a verdade. Eu acho que nós, brasileiros, principalmente eu também, a gente precisa começar a se educar na política. Porque aí você vai entender tudo. Começa o cenário. a entender, né? A mente vai abrindo. Aí a mente vai abrindo, você vai entendendo por que né, a suposta guerra no Irã está afetando aqui, por que está subindo a gasolina, por que as coisas no mercado estão tão caro. Aí você começa a entender tudo ali, Conhecimento, que tá tudo né, envolvido, né? Mas eu acho isso muito interessante, eu achei até legal você falar sobre isso, porque hoje, né, que eu estou em Framingham tem 5 anos, mas como a Urbanos tem clientes muito antigos, então eles contam tudo, né? Sabe a história da cidade toda, né? Sabe tudo aqui, gente. E eles falavam mesmo, esse povo fica reclamando da gente, mas é a gente que salvou o Dantal, é a gente que levantou o Dantal, isso aqui era um deserto, tinha muita droga, tinha prostituição também. Tem clientes que falam que tinha também prostituição. E tinha muita coisa ruim. E você olhar o Dantal hoje, olha que lindo, gente. A gente está na frente do Dantal, Verdade. do lado da prefeitura, e é lindo, não é? Sim, não. Framingham é maravilhoso. E a comunidade imigrante aqui de Framingham, especialmente a brasileira, ela tem uma veia no empreendedorismo É verdade. que não é todo lugar que tem. Então, assim, foi uma evolução natural que os comércios todos são de imigrantes ou são especialmente de brasileiros. Porque nós temos essa veia, a gente puxado para o empreendedorismo. Um ponto interessante, né? Realmente, porque a gente vai em outros lugares que também tem muitos brasileiros, mas você não vê esse agrupamento ali de comércio forte, né? Uhum. Verdade, eu não tinha olhado por esse olhar, não. E, ô Pri, o que aconteceu na sua vida? Que você tinha a vida assim, tranquila. Tranquila. Não tinha nada para se preocupar. E você falou, acho que minha vida tá tranquila demais, eu vou pra política. Muita gente, acho que não sabe, e eu conto isso hoje com um certo orgulho. Olha, foi muito fracasso para chegar aqui. Muito fracasso. Eu tentei fazer curso de Direito, não deu certo. Eu recebi o que eles chamam de academic dismissal, né? Então, não deu para ser advogado, não funcionou. Meu sonho mesmo era ser diplomata, trabalhar para o Departamento de Estado, depois que eu formei na faculdade em Ciência Política. E fui reprovada na prova, acho que umas 3 vezes. Fiz, não deu certo. A vida foi dando algumas voltas e eu comecei a me envolver em campanhas, quase como hobby. Fui em Las Vegas uma vez, passei 3 meses lá trabalhando numa campanha. Olha que legal. Era assim, aquele emprego de você não recebia nada, você estava com 20 e poucos anos também. Era voluntária, assim. Era praticamente voluntário, a gente estava recebendo para viver, para não morrer de fome. Mas aí, com isso, eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo em Framingham, e durante esse processo, Framingham estava se mudando a forma de governo para ser um governo que tinha prefeito. E eu fiquei um pouco frustrada que não estava havendo engajamento com A comunidade? a comunidade imigrante em geral. Eles tinham uma reuniãozinha aqui ou lá, só para bater cartão. Uhum. E eu falei, não, peraí, tem alguma coisa. O poder econômico que os imigrantes estão comandando aqui... É errado, tem que ter voz, né? Tem que ter voz. Então, eu joguei os pés pelas mãos um pouco e me candidatei para prefeita da cidade de Framingham, em 2017. E eu quis, assim, fazer isso. Eu sabia que eu não ia ganhar e realmente levei uma surra nas urnas. Mas teve uma experiência também gigante, né? Com certeza. Foi um momento, uma vitória política para nossa comunidade. Tivemos também, na época, uma vereadora brasileira que ganhou. Mas aí foi isso, levantamos a bandeira, a comunidade brasileira está aqui e a gente está prestando atenção na política da cidade. Mas olha que interessante, você não ganhou aquela eleição para prefeita, mas pelo menos você tirou a nossa comunidade do anonimato. Uhum.
Porque Era o meu objetivo. eu foi imagino o que deve início da ter caminhada, né? feito, assim, um borbulhinho, assim, né? Uhum. De notícias e comentários e tal. Então, assim, pera lá. Existe alguém no povo representando, querendo representar o povo. Então, eu acho que foi super válido essa experiência, assim, olhando de hoje para aquele momento antes. Cara, você foi corajosa Foi. demais. Demais, assim. E você teve que falar, não, peraí. A gente tá aqui, a gente tem voz. Uhum. Eu achei isso incrível, assim, admirável. Parabéns. Muito obrigada. E logo depois, 2 anos depois, eu tive a oportunidade de me candidatar para vereadora no comitê escolar aqui de Framingham. Fui eleita, depois virei presidente da Câmara. Depois do censo de 2020, mudou as linhas das zonas eleitorais, então tive a oportunidade para me candidatar para deputada estadual. E chegamos aqui. Mas E a sempre vida fui- toda você morou em Framingham, Pri? Desde pequenininha? Morei em Framingham, morei um tempo curto em Worcester, quando meus pais compraram a primeira casa, mas a maioria do tempo aqui desses Foi aqui 30 na anos foi cidade de aqui. Framingham. Nesse Legal. cantinho aqui. Pri, teve algum momento desse seu durante a política que você estava lá no meio e falou, não, pera lá, é isso aqui mesmo que eu quero para fazer na minha vida? Que você realmente enxergou que tem a ver com o seu propósito, assim? Sim. Eu acho que... Eu não sei se é um momento, não, ou se são vários momentos, mas toda vez que hoje eu vivo isso toda vez que tem uns alunos brasileiros que vão no State House nos visitar. E eu sempre falo com eles, para quem nunca foi lá, gente, ó, entre em contato, vamos marcar, vamos fazer uma visita lá, a Casa do Povo. Mas na Câmara de Deputados, existem, uma sala muito bonita e tem os nomes, né, das pessoas, os fundadores do Estado. Tem Stowe, tem Adams, tem tudo quanto é nome de americano. Aí eu sempre sento com as crianças e também tem o quadro lá do nome dos deputados. E eu sempre falei, olha, vocês estão vendo ali aqueles nomes lá em cima, Windsor, não sei o que lá. Falei, alguém tem alguém com esse nome na sua família? Aí todo mundo fala, não. Falei, tá bom, a tia também não tem, não. Mas aí eu mostro para eles o quadro com o nome dos deputados. Aí eles veem Mendes, Souza, Arriaga, Cruz. Diversidade de culturas, Diversidade de né? culturas. Eu falei, mas aqui, alguém tem esses nomes na sua família? Aí eles falam, não, temos, tia. Ou esse é meu nome. Eu falei, beleza. Essa casa aqui não sempre nos pertenceu, mas hoje ela pertence, tá? Vocês pertencem aqui. E vocês têm todo o direito de sonhar, de vir aqui. E a minha única esperança é que eu ainda esteja por aqui para recebê-los como deputados um dia. Que legal. Priscila propósito Souza. mesmo, Tem Souza no meu nome. Que legal, né, Pri? É bonito Tá. de ver, assim. Você entende que não é só sobre política, é sobre propósito. Propósito. Literalmente. E quando a pessoa tem um propósito, ela tem uma caminhada, assim, cheia de processos, mas que Deus está sempre ali na frente, encaminhando para o seu propósito. E a Pri tem esse propósito, né? Demais, dá pra ver, assim, que ela ama mesmo. Ela ama o que ela faz. Ama o que ela faz mesmo. Ô, Pri, e política a gente escuta de tudo, né? Aham. Teve alguma coisa que você vivenciou, que você acredita, assim, que as pessoas nem imaginam? Você pode compartilhar, Que eu- né? É, que às que vezes não pode pode compartilhar. compartilhar, né? Não, existem política aqui, pelo que eu escuto do Brasil, é bem menos nível hard do que no Brasil, em termos de... Mas existem momentos que são bem difíceis, pessoas que fazem doações para sua campanha e depois sentam na maior cara lavada e pedem para você abrir um atalho na lei, alguma coisa assim para eles. Tipo, troca de favor. Troca de favor. E não que, tipo assim, a pessoa que me apoia, todo mundo na minha comunidade me apoia, e é uma honra poder apoiar a comunidade também, mas tudo dentro Dos normais, dos né? normais. Dentro dos princípios, né? Vamos ser mais claros. Mas já tive conversas muito desconfortáveis, onde eu tive que me posicionar com pessoas que queriam...
não vou nem enfeitar o pavão, não, porque queriam que fora da lei. E eu falei, não, de jeito nenhum, já aconteceu isso. Acho que aconteceu uma vez, graças a Deus, e foi a única. E quando você tem que fechar o espaço para pessoas dessa forma, desse pensamento, não virem a você de novo. Mas existem coisas, uma das coisas que eu já passei, infelizmente, várias vezes, é um ambiente onde eles não estão acostumados a ver mulheres igual a gente. Aliás, mulheres em geral. Mulheres em geral, eu ia falar que isso. Durante a história desse estado de Massachusetts, foram mais de 20 mil homens eleitos e menos de 300 mulheres durante esse mesmo período. Pri, teve algum momento dentro da política que você já se sentiu meio que coagida em relação a você ser mulher imigrante? E também mais nova, coagida né? no sentido assim, você sabe, né? Tem pessoas que não falam, mas pela linguagem corporal e o olhar já meio que sufoca a gente ali. Já teve algum momento que você estava ali, talvez, ou numa palestra, ou em alguma situação de debate, que você se posicionou realmente como uma deputada estadual, defendendo o nosso povo, e que pelo olhar ali, pelo ambiente, você sentiu a ameaça ali? Sim, e infelizmente, com essa levantando a bandeira dos imigrantes, vou até mandar um abraço para a polícia de Framingham, porque eu já tive várias conversas desconfortáveis com eles quando houveram ameaças mesmo, e já teve ocasião onde os policiais tiveram que meio fazer a ronda na minha vizinhança. Sério? A noite inteira. Uau. Por causa de ameaças que nós já tivemos. Infelizmente, já teve assédio também. As pessoas não acham que porque nós somos mulheres, jovens, nós estamos ali como um objeto. Já tive que me posicionar muito. Lembrar que eu sou deputada. Você não estaria falando assim comigo se eu fosse um homem. E acontece, a gente faz vista grossa, às vezes eu falo que a gente tem que interromper o comportamento e nos posicionar, mas é uma luta constante, e em grande parte porque eu estou num ambiente que não foi feito até agora para mulheres igual eu. É verdade. Aliás, para mulheres em geral, mas especialmente mulheres jovens, mulheres latinas, mulheres que dividem duas culturas. Então, nós temos que criar esse espaço e vem com dores. Teve algum momento que você chegou em pensar em desistir? Não, eu fico frustrada às vezes. Toma um vinho? Tomo um vinho. Quem não, né, gente? Não, minto. Já teve alguns momentos, especialmente nos últimos 12 meses, uma vez ou outra, quando eu vejo, assim, crueldades com a nossa comunidade. Que eu penso, poxa, eu sou só uma pessoa, como é que eu vou ajudar? Vale a pena ou talvez eu devo desistir? Então, confesso que já teve alguns momentos assim. Eu acho que em tudo na vida, todo mundo tem uns altos e baixos, e a gente acaba pensando, né, desistir ou não, mas aí a gente lembra do propósito, é o que nos mantém ali, né, tá? Mas quem você tem, assim, como seu porto seguro? Porque eu acredito que, vindo de um cenário de política, gente, tem que ter estômago de avestruz. Porque pelo pouquinho que a gente assiste em série, Netflix, é um ambiente difícil mesmo. Você tem que ter muito jogo de cintura. Porque da mesma forma que você é afrontada ali num debate ou em determinado lugar, você também tem que ser política, né? E transitar dentro de todos os temas e pessoas e corredores e níveis sociais que tem ali dentro da política. Eu confesso para você que você tem que ter um estômago, assim, bruto mesmo. Você tem que ser uma mulher de força e resiliente. E quando você precisa, assim, nossa, meu Deus, tá puxado hoje, quem é seu porto seguro? Primeiramente, nossa âncora é a palavra de Deus. Eu cresci, acho que foi uma das maiores heranças que meus pais me deram, foi
me criar num lar evangélico, não perfeito, mas evangélico, e ter essa... ser criada ouvindo a palavra de Deus. Então, tem isso, muita fé. Minha mãe, Dona Luciana, para quem não conhece, ela que às vezes eu ligo e choro minhas pitangas no fim do dia, e às vezes literalmente choro, sento no balcão da cozinha dela, e é o lugar onde eu posso chorar copiosamente, de soluçar mesmo. E tem também, eu tenho meu namorado, que ele é uma bênção na minha vida. Gracinha. Nós estamos juntos já 2 anos e meio. Olha aí, E ela ele abriu entende. o coração. Eu Ele acho muito entende. legal, que às vezes eles colocam a roupa parecida, né? Sim. Acho que eu acho nunca legal, vi ele, não. É um máximo, é Ele bem fica em legal. off porque é mais pela proteção da, Melhor, né, da Pri? Uhum. vida Ele é da pessoal. política também, né, Pri? Ele é. Então, ele tem... E o bom também é que ele entende. Uhum. Então, quando eu tô frustrada com alguma coisa, eu não preciso nem explicar, não. Ele já Ele sabe, já sabe, já a complexidade onde está pegando. Que legal. Ô, Pri, você trabalha com muitas pautas importantes, imigração, né, sobre os imigrantes aqui, educação. O que mais te preocupa hoje para os imigrantes brasileiros aqui na comunidade? Que eu acho que esses últimos tempos foram muitos, assim, apreensivos, né? Sim. A insegurança e a incerteza do nosso momento. Eu vejo uma certa crueldade no que está acontecendo, onde as atitudes, os acontecimentos estão sendo feitos não para proteger o país, não para avançar a segurança pública, mas para causar medo. Eu vejo uma certa Causar crueldade. pânico, né? Uhum. E o meu medo é que... Como é que você argumenta com uma mentalidade dessa? Porque se fosse questão de segurança pública, a gente pode vir para a mesa e sentar e conversar. Ok, você quer uma comunidade segura, eu também quero. Como é que nós chegamos no mesmo lugar? Só que quando você senta na mesa com a pessoa e você sabe que do outro lado tem alguém que quer... Eu quero fazer maldade. E é o que nós temos visto. Eu não vejo nenhum outro motivo porque eles estão fazendo da forma do que eles estão fazendo, até das postagens que a gente está vendo, dos canais oficiais, a gente está vendo que é feito com... É terrorismo. É terrorismo. É Se muito fosse ódio, assim, né? né? Então, o meu medo é como é que nós vamos sair e navegar essa situação e convencer a outra pessoa pessoas muito mais poderosas do que a gente, que não tem necessidade disso. É igual você tá aqui há muitos anos, né? Você já viu isso alguma outra vez? Porque da época que eu estava aqui também, eu nunca tinha visto coisa parecida. É a primeira vez, assim? Ou você já viveu alguma história parecida aí na política, no meio da comunidade? Na nossa comunidade, nesse nível, nunca. Né? Nunca. Eu sei que eles falam que em 92, na era do primeiro Bush, teve uma época que estava bem semelhante com isso aqui, que a imigração estava pegando muito, eram menos imigrantes. E eu lembro que na época que eu estava, acho que na faculdade, as ações da imigração intensificaram um pouco. Eu acho que foi durante o segundo Bush também, mas nada no nível que nós estamos vendo agora. Mas, ô Pri, você que tem dados, né, reais, assim, tem acesso aos dados, você acha que realmente agora é real ou é mais um marketing? Porque todo mundo fala que ele é o marqueteiro, né? O que você acha, assim? Não, é real. Hoje é de real manhã mesmo, em dados são reais. Eu tenho acesso às redes de apoio. Posso te falar que hoje de manhã mesmo já foram 2 pegos aqui na nossa comunidade. Pelo ICE, tá, gente? Pelo ICE. Igual ela estava falando de manhã, não tem nada a ver se a pessoa é bandido ou não. Ela está falando de uma pessoa, cidadã, normal, simplesmente porque está fora do status imigrante e é pego pelo ICE. Que também muita gente fala, e eu vejo isso de comentários de gente que estão vendo a nossa situação do Brasil. Ah, mas é ilegal, é ilegal. Não. Existe uma diferença entre criminoso, eu cometi um crime... Sim. E eu cometi uma infração civil. Estar aqui fora do status é uma infração civil. É igual
Vamos dizer que eu parei meu carro ali e peguei uma multa de trânsito não, de estacionamento e esqueci de pagar. É uma infração civil, é certo? Claro que não. Mas muitas das pessoas que estão aqui fora de status estão cometendo uma infração civil não porque esqueceram de fazer papel, não porque estava bebendo muita cachaça e esqueceu e não foi ver um advogado. Não, porque não existe uma avenida para se regularizar. A pessoa está aqui, está pagando imposto com IT number, arrumou uma forma de pagar imposto, de contribuir, arrumou uma forma de vir aqui educar os filhos, está vivendo aqui, contribuindo para a nossa economia, sendo empreendedor. Mas não existe uma avenida para se regularizar. Não tem nenhum caminho, né? Não tem caminho. Então, não é falta. Eu acho assim que as pessoas que estão... Por exemplo, eu vejo na internet muitos comentários da galera do Brasil, né? Uhum. Esses dias eu tenho visto muita coisa. Eu acho que esse lugar de fala, para começar, nem são deles. Uhum. Porque a pessoa que está do outro lado do mundo vendo a vida do próximo, primeiro ela nem tem que julgar. Cada um sabe das suas necessidades. Sim. E eles não sabem o que é ser um imigrante. Então, eles jamais deveriam comentar em algo que não são a dor deles. Uhum. Cada um sabe de cada um. Cada um sabe da dor que carrega, do preço que carregou, sabe, de todas as suas lutas. Então, quando eu vejo, eu tenho vontade de falar assim, meu Deus, vocês nem sabem o que eles falam. Coitados. Pra que isso? Como que você julga uma pessoa que você nem conhece? Então, assim, esse lugar de fala é igual a gente fala em outras situações. Não é dessa pessoa. Não tem propriedade nenhuma. Não tem né? propriedade para falar, de julgar um imigrante, uma outra pessoa que está correndo atrás, que está trabalhando honestamente e não sabe que não existe caminho para isso. Porque o que todo mundo gostaria de ter é se organizar na vida direito, né? Fazer tudo direitinho. Mas, às vezes, não tem um caminho para isso. Então, as pessoas passam anos e anos sem ter esse caminho. É onde acontece isso. E assim, por exemplo, agorinha, pouco, a gente estava conversando com um morador aqui de Framingham, né? Tem 28 anos que ele está aqui. Aí a Pri perguntou, né? Você tem documento e tal? E ele falou, não. E ele falou, não tenho documento, mas eu pago meu imposto até hoje. Uhum. Então, pera lá. O que eu acho engraçado... Hipocrisia, né? Eu acho engraçado. Não querem a gente, mas querem o nosso imposto, o nosso encame ali pro governo. É o que eu falo direto e às vezes até, dependendo do ambiente onde eu estou, é um pouquinho polêmico, mas é engraçado. Eu tive aqui, para esclarecer, eu tive indocumentado aqui 9 anos e meio, então eu falo que eu não tenho amnésia. Eu sei da dor da nossa comunidade e luto, em parte de uma dor vivida. Mas eu acho engraçado que até um tempo atrás a gente não tinha carteira de motorista, mas a gente podia comprar um carro e o nosso excise tax era documentado. Você pode comprar uma casa, o seu property tax, o imposto da sua casa, né, é documentado. Você não tem social, mas você pode abrir um IT number e pagar seu imposto. E esse dinheiro também é documentado. Uhum. Você vai abrir uma conta de banco, ou você pega um empréstimo, você paga juros, esse juro é documentado, mas você em si não é. A sua contribuição é uma hipocrisia louca, né? É documentada, mas você, como ser humano, não é. E agora está sendo caçado na rua. E eu não estou... não é conjecturando, não. Os números estão ali. Mais de 70% das pessoas que estão presas estão sendo seguradas lá em Plymouth agora. Não tem antecedente criminal nenhum. Eles não estão pegando. Não estou falando que não tem pessoas que têm que ser pegas, não. Sim, todo mundo aqui... se tiver uma pessoa perigosa ou que está botando a comunidade em perigo, não está nem se a pessoa nasceu aqui, nasceu no Brasil, nasceu em qualquer outra parte do mundo. Essa pessoa tem que ser lidada com a justiça. Mas não é isso que está acontecendo. É porque eles estão pegando pessoas normais e colocando... Imagino que seu coração fica apertado, né, Pri? E colocando no balaio de um bandido, né? Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela falou isso. Ela falou, poxa vida... Aqui, que uma pessoa que estava presa no presídio de Plymouth, e falou sobre isso, falou assim, aqui tá tudo misturado. Tem pessoas normais, cidadãos normais, imigrantes, com pessoas que matou, com pessoas... Tá sendo tudo colocado no mesmo lugar, né? Estrupou crianças. Então, assim, como assim? Igual você relatou, tinha gente lá dentro que foi pego pela multa de trânsito. O que tem a ver o cara que foi pego pela multa de trânsito ir para um presídio estadual, onde tem bandido, pessoas que matam, roubam, estrupam criança, gente? É o fim do mundo aquilo ali. E a pessoa não está tendo noção, né, do que está acontecendo. Só que, igual você falou, para o táxi, aí o imigrante presta.
para comprar casa e pagar imposto, imigrante presta. Para movimentar o comércio local, imigrante presta. Não vou muito longe não, gente. Quando eu limpava a casa, eu nunca vi a galera daqui ficar limpando o vaso, não. Era nós mesmos que fazia o tudo. imigrante, né? E aí? Quem que vai ser essa classe trabalhadora? Essa classe operária para eles, para o país? Uhum. Então, como é que vai ficar esse país sem imigrante? Concordo plenamente. Porque a gente que limpa a casa, a gente que vai para o restaurante trabalhar, a gente que vai para 2 part-time, né? Um part-time de manhã, um part-time de tarde, um part-time de noite. E todos os imigrantes em geral, tá, gente? Imigrante, a gente tá falando de brasileira, de hispano, de chinês também, tem muito chinês no restaurante. E toda a classe de imigrante. E fora o nosso poder de horrível, consumo. Né? Na verdade, é um país feito de imigrantes, né? Sim. A mão Não, de gente, obra a é esposa imigrante. do cara é imigrante, come on. Né? Eu não entendo isso. Daqui a Priscila, pouco nós vamos ficar bravas nesse podcast. Tá, Tamo calma. Pri, como assim, A Pri tá gente? Eu fui eu agora. Não, nós estamos tudo agora. Calma. Tomar uma aguinha aqui, peraí. Vamos tomar uma aguinha, porque... Respira, Gente, Tainara. a minha menininha, a Gabi, né, que é igual você falou, na escola tá se falando muito sobre isso. Aí a Gabi e a Vivi falou, tá, mas eu não entendo, porque a pessoa não gosta da Rússia, a esposa é de lá, a pessoa não gosta de imigrante, a esposa... Melhor você nem comentar, É. amiga. Deixa Não, quieto. mas é a realidade. Você tá num país onde tudo é movido a imigrantes, é um país praticamente de imigrantes. E que, assim, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que esse país é uma bênção para nós imigrantes, e eu sou super grata por ele, principalmente por esse estado, nós também somos uma bênção na vida deles. Sabe, assim? E eu entendo, às vezes, a revolta da Pri, porque nós somos meros mortais, a gente não pode falar o que a gente pensa. Mas a Pri pode. Pri, vai lá defender a gente. Eu falo, não é pouco, não. Priscila, o que a comunidade brasileira precisa entender sobre os seus direitos num momento como esse? O que você falaria para a comunidade que está te ouvindo? Boa pergunta. Primeiramente, tenta, eu sei que é difícil. Em termos dos nossos direitos, anda com os seus documentos tudo em dia, na medida do possível. Evita de andar com carro desregularizado. Tenta não dar motivo. Nós acabamos de passar um projeto de lei que vai, pelo menos na Câmara, agora está indo para o Senado, que vai criar restrições nas atividades da imigração na corte. Mas evita de ter cuidado com quem que você anda, infelizmente, porque mesmo com essas proteções e restrições na corte, tenta não desenhar esse alvo na sua vida num momento desse, porque andar com a pessoa errada, estar no lugar errado, às vezes é a diferença entre você estar aqui e ter sua realidade toda mudada e ter que ser deportado. Então, enquanto nós estamos lidando com isso, você tem seus direitos, sim, mesmo você estando aqui. Vamos ter compaixão com o outro aqui na comunidade. Está todo mundo na mesma situação. Vamos tentar não julgar uns aos outros. Você não sabe a situação do seu companheiro. Eu vejo muita gente com muita opinião online. E eu entendo que nós somos humanos, a gente temos opiniões, temos pensamentos e acontece até lá em casa. Eu com meu namorado, a gente está estressado com alguma coisa, acaba um descontando no outro. E eu acho que acontece um pouquinho da nossa comunidade isso. Nós estamos nesse momento estressante, a gente desconta um no outro. Vai no próximo, né? Então, saiba os seus direitos, assim, pode entrar em contato com o meu gabinete, nós podemos te orientar nos seus direitos, mas também, se tivesse uma mensagem que pudesse deixar, vamos ter um pouquinho mais de compaixão com outros e tentar não descontar um no outro na nossa comunidade. Nós precisamos. É de união, né? De união. Mais empatia, né? Empatia, amor. Mas, Pri, assim, digamos que a pessoa ali descobriu que a esposa foi pega pelo ICE. Qual é a primeira ação que a pessoa tem que tomar? A pessoa tem que ligar, se você estiver aqui na área de Framingham, ligar para o CASA. O número de telefone, você quer que eu leia aqui? A gente coloca e o editor põe pra gente. O número de telefone, guarda esse número no seu
celular, liga. Tenha data de nascimento, se possível o alien number, guarda essas informações. Vamos dizer, vamos começar, ainda mais durante as horas de trabalho, compartilhar localização com o outro, porque às vezes a pessoa pode ser pega e demora horas para a pessoa poder comunicar que ela foi pega. Isso é um fator muito importante, né? Então, liga para esse número assim que acontecer alguma coisa, se tiver confirmação. E eles vão poder te acionar com o advogado para fazer o habeas, para tentar fazer o que a gente chama de triage, né? Que é a ajuda imediata e colocar a pessoa que foi presa na melhor posição possível para ser liberada no bond hearing. O habeas, gente, o que ela está mencionando aqui, é uma das coisas principais para você resolver. Então, assim, é urgente resolver isso. Senão a pessoa é levada para outro estado e aí fica mais difícil de se resolver, né, Pri? Sim, o habeas é um documento, é um motion, né, que eles fazem para manter a pessoa dentro do estado de Massachusetts. E por que é importante manter a pessoa dentro do estado de Massachusetts? Os nossos juízes de imigração aqui em Massachusetts continuam sendo, eles têm mais interação com a comunidade imigrante e eles estão sendo mais coerentes na questão de soltar a pessoa que não cria nenhum risco, que não é nenhum risco para a comunidade, né? não é um Só criminal. está fora do status. E a pessoa saindo, e eles estão numa pressa de prendem uma pessoa, tiram ela do estado, porque lá, dependendo do estado, os juízes vão querer deportar a pessoa rápido. Então, é importantíssimo, assim que acontecer, liga para o caso, eles vão acionar um advogado para fazer um habeas, para tentar manter a pessoa dentro do estado. Maravilha, gente. Isso é uma informação muito boa e realmente é uma informação bem importante. Depois a gente vai colocar aqui para vocês o telefone. E mudando um pouquinho de política, gente, porque a gente já ficou calorosa. Eu já fiquei caloroso nessa política. Eu acho que a política não dá para mim, não, gente. Literalmente. Literalmente. Da política também não. Ainda bem que eu vendo móveis. Mudando um pouquinho de assunto, a nossa deputada é atleta, para quem não sabe. Sabia, Tatá? Além de linda, maravilhosa, ela é atleta, gente. A danadinha Já vi alguns posts dela. vai correr na maratona de Boston, é isso mesmo? Sim, vou correr daqui a 2 semanas. Eita, Que legal. já é a 4ª vez. Já é a 4ª maratona. Amiga, como é que você consegue? Como é que Eu tá não tô conta de conseguindo tudo ir na isso e ainda se academia. preparar? Eu gosto de correr. Eu acho que eles falam, né, que todo mundo tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Eita, E eu diria só tenho um filho só. Não tenho árvore, não tenho livro. Calma. Tem Nem juventude tempo. pela frente. E eu acrescentaria correr uma maratona. Você descobre muito sobre você mesmo treinando para uma maratona. E correr os 42 quilômetros não é nem a parte mais difícil, não. Eu falo que a maratona acontece mais aqui do que da cintura para baixo. Você tem o treinamento, você tem equipe. E fica quanto tempo treinando? A gente começa em novembro, dezembro. Uau! E fica meses. Você começa correndo 5 quilômetros. Aí na próxima semana você corre 7 quilômetros. Você tem as corridinhas mais curtas, né? Durante a semana. Você faz seu cardio durante a semana. E corre na academia ou outside também, lá fora? Outside é melhor. É melhor? Uhum. Porque Boston é uma cidade, gente, que a gente vê todo mundo correndo frio. Eu fico pensando mesmo, não como sei que os como que americanos eles conseguem. conseguem correr nesse frio, gente. Uma vez que você acostuma, fica mais fácil. Agora, dependendo se a temperatura cair abaixo, nossa, acho que se cair do 0, eu não Já é animo mais correr, difícil, não. né? Mas aí você tem que você tem que negociar com você mesmo. Olha, eu sei que eu tenho que correr 20 quilômetros hoje. Ou eu corro no frio e passo frio, e talvez eu passe frio na primeira milha, depois o corpo esquenta. Ou eu corro numa esteira, e na esteira você fica igual o hamster. Você fica 2 horas assim, só olhando para a mesma parede. E não tem assim, showzinho do Netflix que te segura. Não. É verdade, 2 horas na esteira. Imagina 2 horas correndo na O máximo esteira. que eu consigo é eu 40 consigo minutos. 3 minutos. Até 40 eu vou, assim. Não, mas minha primeira maratona, quando eu comecei a treinar, eu nunca tinha corrido mais do que 5 quilômetros na minha vida, que é o 5K. Então há esperança. E não é se eu... É. E outra coisa, eu era bem mais gordinha.
Eu Eu reparei que você tá bem fina, bem malhada, gente. A Pri tá uma gata. Assim, os gente. músculos estão aparecendo. É o amor, gente. É o amor. Também, né, A Pri? gente ganha e perde. Não, mas a minha última maratona foi 5 anos atrás e eu tava bem mais pesadinha e eu lembro, quando eu tava nesse peso, eu falava, gente, se eu tô conseguindo correr essa maratona, todo mundo consegue. Não tem excuse. Não tem desculpa, Não né? tem desculpa. E a sua mãe vai também, é isso? Pois é. A dona Luciana tá correndo a maratona também. Olha. Eita. É a primeira vez dela? A quarta dela também. Olha que legal. Ela E ela tá Então, vocês vão animada. juntas. E a danadinha ainda fez pra mim poder não desistir, porque agora eu não posso desistir mesmo, né? Porque ela tá correndo. E se ela não. Se ela for correr, então eu não tenho desculpa tem pra mim, desculpa. né? Sua mãe tá correndo, não tem como, amiga. Não, e olha, a última maratona que nós corremos junto, ela me colocou no bolso, terminou Olha. meia hora antes. Sério? Olha. Gente. Ô, Pri, e durante a corrida lá, tem algum momento que você pensa assim, não vou conseguir terminar, e você tem algum truque mentalmente pra poder ensinar a gente? Porque você falou que é mais a mente, né? Sim. O que você faz ali naquele momento? Porque, gente, 42 quilômetros É muito, né? é muita muito. coisa. Acho que é 6 horas, não é? De corrida. A primeira vez que eu fiz foi umas 6 horas, tem gente que Imagina. consegue em 5. E É chão. Tá quase chegando, né? Não é aquele Eu tava pertinho de preparando- mineiro, não, não. gente. Eu tava até preparando um conteúdo de Boston e falando sobre a maratona. É muito bonito, assim, tudo que acontece, a história também. Aí eu tava pensando esses dias sobre isso. 6 horas, é. O legal de Boston é que Boston tem... Eu nunca corri nenhuma outra maratona que não fosse de Boston. Que tem uma cultura toda ao redor. E em volta dessa cultura, a galera que assiste é animada. Ainda mais se for um dia bonito. Então você chega lá no final, você já fez uns 30 quilômetros, tá sofrendo, as pernas tá doendo, você chega, tá chorando. E Boston é curioso porque eles têm os Heartbreak Hills. Quando você tá na 17ª milha, começa uma série de morros que não é de Deus, não. Oh my God. Então você tá literalmente andando e chorando e correndo e negociando. São muitas emoções. Mas a galera que tá assistindo é tão divertida e eles sabem que quando você chega lá nesse ponto da maratona, você tá sofrendo, eles estão lá, você consegue, você coloca Te sua apoiando, blusa, né? seu nome na sua blusa, eles gritam, Priscila! Eles leem o nome lá Que e te dão legal. maior apoio. É muito gostoso. Todo ano a gente fala, vamos lá ver, mas aí fica o trânsito fechado, muita dificuldade para chegar, mas tem uns trem, né? Tem. Aí já acaba desanimando. Os meninos vão, aí a gente não vai. Tô doida pra ver de pertinho. Esse ano é. Quem sabe, vão dar, vai ver a Pri correr. E 2 anos atrás, o Fábio colocou na cabeça que ele ia treinar uma maratona. Vai treinar. Aí emagreceu e tal, começou a correr. E aí? Não foi? Ano que A vem. maratona que pegou ele mesmo. A maratona pegou ele e não deu. Mas esse dia eu cheguei lá em casa e falei, a Priscila corre na maratona. Cola nela pra você ir lá correr também. Bora. Acho que é bom, né? E o que eu mais acho admirável é a mentalidade forte mesmo. Que o esporte dá, né? Teve uma época, lembra que eu e o Fábio fez aquele desafio dos 90 dias? Sim, lembro. A gente Aham. ficou fitness e tal. E a mente, ela é incrível. Quando eu comecei a correr na esteira, 1 minuto eu morria. Não conseguia passar de 1 minuto. Aí eu fui para 5 minutos. Depois eu consegui ficar 40 minutos correndo ali. Então é um treino mesmo da mente. Uhum. E para mim, o mais difícil era bater os 10 minutos. Uhum. Os 10 minutos na esteira correndo era Nossa, é muito, né? muito difícil. E aí eu trabalhava a mente. Aí eu descobri também que uma musiquinha lá me funcionava. Ah, Que então musiquinha? você acertou. Da Carol G, bem animada. Assim, parecia que eu tava lá na praia, no verão, no sol. Ah, tá, é movida a música, A né? música. Aí tem isso também comigo. Eu tenho que pôr essa música bem alta. Aham. Aí eu consigo correr. Se eu trocar a música ou for assistir alguma coisa, a minha mente não vai, sabe? Uhum. Fica só andando. Mas pra correr, o gatilho tem que ser esse. Uma música bem alta, bem Bem animada, ali. animada. E aí eu viajo lá, eu tô lá na praia correndo, tipo assim, aí eu consigo. E uma coisa interessante que esses dias assim, 1 mês atrás, quando eu fui lá na academia, eu fiz pra fazer um teste. O Pablo Marçal fala muito de, pega a energia do outro, cola com quem tá com energia alta. Eu cheguei lá na academia e falei, vamos ver se esse Pablo Marçal tá Tá falando a tá verdade. falando a verdade mesmo.
olhei assim na academia. Frequência, né? Quem tava no pique da esteira, sabe? Aí tinha uma vaguinha lá do lado. Eu falei, vou ficar lá do lado daquele cara. E eu tava enferrujada. Eu tava muito tempo sem correr na esteira. Pois você acredita que eu corri 35 minutos? Não, se já comigo funciona ao contrário. Porque eu fico cansada de ver a pessoa correndo, aí a frequência não funciona nesse caso. Olha, funciona demais comigo. Porque eu mentalizei assim, não, se ele tá correndo nesse pique, eu tenho que correr vai também. conseguir, né? Sabe? Aí eu coloquei minha musiquinha lá e eu comecei a desistir. Eu falei, não, ele tá correndo, eu vou também. Vamos junto, vamos Aí junto. eu falei, Vitória, eu tava Thay, enferrujadaça. eu sou o consegui contrário. 35. A Thay é competição e ela vai embora. E desafio. É verdade. Aí da outra vez aconteceu o E contrário eu também. realmente sou o contrário. Eu não sou competitiva e eu prefiro parar e deixar a pessoa ir embora. Vai, que eu tô tranquila. Mas eu sou competitiva comigo. Eu não Igual sou. você disse, assim, comigo. Eu me desafiar ao meu limite. Com os outros, não. Mas comigo eu sou. E do outro dia eu fiz do contrário. Eu fiquei Como é no que você meio fez? de duas pessoas que estavam morrendo na esteira. Gente, eu fiquei morrendo na esteira. Mas esse negócio é Morrendo. sério. Eu brinco muito, mas isso aí é bem verdade, gente. Em todas as áreas da vida, né? Quase Como que a morri. frequência funciona E mesmo. pior que funciona. Resumindo, o Pablo lá estava certo mesmo. Eu fiz só pra Na testar, academia sabe? comigo não funciona muito, não, mas na vida real funciona. Funciona. Na academia eu fico cansada, eu tenho preguiça. Na vida real funciona. Ô, Pri, e assim, você pagou algum preço pessoal para estar fazendo tudo o que você está fazendo hoje em relação à política? Com certeza. Acho que muitas festas ela deixou de ir. Muitas festas, até assim, sacrifícios sacrificando certas metas pessoais para alcançar objetivos profissionais ou objetivos no bem da comunidade. A gente vê isso muito, ainda mais como mulher de uma certa idade, e muitas das vezes tendo que sacrificar, ou às vezes sacrificar oportunidades profissionais para cuidar da vida pessoal, ou que tem acontecido bastante, ou que já aconteceu bastante comigo também, é sacrificar relacionamentos ou embora tudo era no propósito de Deus, mas algumas metas na minha vida pessoal para poder focar no profissional. Foram sacrificadas, né? E até objetivos financeiros para poder candidatar essas coisas assim. Esses dias eu vi aquele filme O Diabo Veste Prada, porque vai lançar o 2 agora, né? E quando aquela menina lá, secretária, que esqueci o nome dela, estava muito boa no trabalho, aí o cara falou isso, ele falou, parabéns, então, já que você está muito boa agora no trabalho, o seu relacionamento deve estar ruim. E foi bem isso que estava acontecendo no filme, porque é muitos sacrifícios que você tem que fazer, e relatou isso no filme mesmo, igual, ela tinha um relacionamento muito bom, mas aí no aniversário do namorado dela, noivo dela lá no filme, ela tinha que estar trabalhando. Que quando você se doa muito, né? Uma coisa, a outra coisa talvez não fica completa, não fica né? completa. Você tem que é muito sacrificar difícil algo. esse equilíbrio, né? Hoje, eu acredito que para você deve estar um pouco mais leve, porque o seu relacionamento, a pessoa é da política, então acaba que te entende também um pouco, né? Dessa loucura, assim. Sim, e a pessoa, assim, a pessoa certa também reconhece, entende o seu sacrifício e tudo, e está caminhando junto com você. Mas, mesmo assim, não é fácil. Ainda tem sacrifício. Existem sacrifícios, existem conversas difíceis. Poxa, semana inteira, a gente não teve um tempo junto para a gente jantar junto. E por mais que a pessoa entende, fica frustrado. Ultimamente, nós temos tido muitas conversas, porque, além disso, eu vou começar minha pós-graduação em setembro, então é mais uma dificuldade que vai ser. Ainda bem que a gente está gravando esse podcast hoje, porque aí que eu não Depois ela ia não vai conseguir ter mesmo. E, assim, começando até a conversar desde agora, nós sentamos para conversar no dia da Páscoa, ok, como é que vai ser a nossa agenda, como é que vai ser isso, como é que a gente vai continuar
fazendo tempo e priorizar o relacionamento mesmo com todos esses outros compromissos. E mesmo ele dando todo apoio, a gente sabe que vai ser difícil. E vai ter momentos chatos. Difíceis, né? Eu acredito que deve ser bem difícil, sim. E hoje você consegue lidar com tudo isso e entender que faz parte do seu mundo, né? Que é a política. Ou você ainda se culpa e se cobra muito? Eu acho que nós, como mulheres, sempre... Se cobra o tempo todo, sempre né? se cobra o tempo todo. Parece que é uma neuro da mulher, né? E a gente tem que, assim... tem aquela exigência pessoal que nós temos que dar conta de tudo. E ai da gente se não der. E muitas das vezes minha mãe fala isso muito comigo, meu namorado fala isso muito comigo, que... Sua mãe já falou pra mim que ela quer abraçar todo mundo, o mundo, a terra, todo mundo em volta. Aí ela fala, Priscila, você é só uma, só tem 2 braços. Não, daí minha mãe falou comigo, falou, aqui, você sabe que essa pressão é você mesmo que tá colocando, tá? Ninguém tá exigindo isso de você, é você que tá exigindo. E é bom ter pessoas no seu canto que te lembram, te dão esse puxão de orelha às vezes, mas é difícil, porque nós como mulheres... Imagina, como mulher e na política, você que tem um coração igual você tem, quer abraçar todo mundo, quer fazer, a pessoa se envolve, vai indo, vai indo. Aí tem que ter alguém para falar, ei, volta para cá, calma, respira, você não vai dar conta de tudo. Mas imagina como deve ser trabalhar assim, né, tá? Se o nosso trabalho, assim, que não tem nada a ver com política, a gente já fica assim... Por exemplo, essa semana mesmo lá em casa, eu falei com meu esposo assim, a gente tá igual roommate, porque eu não tô te vendo, não tô vendo ninguém, tá acontecendo, cada um tá correndo, a gente tá correndo muito, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Imagina a política na sua vida, estudar a política, as pessoas estão atrás, querem falar com você, tem compromisso, é muita coisa. E uma menina tão jovem, como que você dá conta, eu não sei. E outra coisa, teve um dia que a Pri comentou que, tipo assim, o seu telefone é 24 horas, né? Sim. As pessoas te ligam, por exemplo, descobre seu número ou você passa, é público, as pessoas ficam o tempo todo tentando falar com você alguma coisa? Sim. Imagino. Mensagem direto. O tempo todo, né? 24 horas e eu começo a receber mensagem 5 horas da manhã. Ainda mais hoje de manhã, que tinha atividade, né, do ICE aqui em Framingham, o telefone já começou cedo e a gente começa o plantão. Fim de semana. Eu tive que criar alguns momentos, né, para a família, ainda mais... Eu recebo telefonema 10h30 da noite, sábado à noite. O tempo todo, né? Não tem horário, o tempo todo. Meu Deus, é muito corrido. Ô Pri, qual que é o legado que você quer deixar para as pessoas aqui? Eu quero deixar e criar, ou nesse caso, manter esse espaço aberto, não só para os brasileiros, mas para outras comunidades de imigrantes que estão vindo, de serem autênticas, serem quem elas são, porque não necessariamente só pelo bem da comunidade imigrante, mas pelo bem do país. Nós, como país americano, somos melhores se todos puderem ser autênticos e contribuir o melhor da cultura deles. Então, antes quando eu comecei a me envolver na política, era criar esse espaço, ou ampliar esse espaço baseado no trabalho que já tinha sido feito. Agora nós estamos num momento onde é preservar a unhas e dentes esse momento e esse espaço. Mas esse é o legado que eu quero deixar. E eu quero... hoje nós temos 3 deputados brasileiros aqui em Massachusetts. Quando eu pendurar a chuteira, eu quero que tenha uns 10. Gente, eu fico tão orgulhosa quando eu vou nos eventos aqui na comunidade brasileira, encontro com a Priscila, com a vereadora, são brasileiros nos Estados Unidos, na política, é muito orgulho para nós, né? Eu fico tão feliz, eu posto foto, eu falo, o pessoal manda mensagem, meu Deus, que legal. Muita gente não sabe, né? Gente, a gente tem uma deputada aqui em Framingham, brasileira, raiz, representando. É de ficar assim com a bandeira do Brasil, né? Hoje em dia tem muitas pessoas na política e eu fico assim, nossa, é muita alegria pra gente, imigrante, né? Pra gente ver nossos conterrâneos representando e fazendo acontecer em outro país e levantando bandeira sobre as pessoas, sobre nós também, né? Tipo, estão ali lutando por todos
e principalmente pelos imigrantes também, que assim, é muito legal ter uma voz ali dentro que você sabe assim, não, eu posso contar, a Priscila é brasileira. E abre um leque de Verdade. esperança para as nossas crianças. Né? Também, lá na igreja, o pastor ora muito e fala sobre isso assim, dessas crianças sairão pessoas na políticas, policiais, representantes, sabe? Pessoas que vão representar, que têm um coração brasileiro, mas que irão representar nesse país e servir, honrar esse país. Então, são brasileiros. Eles sempre oram, assim, e ministram sobre a vida das crianças, que vão ser nosso futuro amanhã, aqui também nos Estados Unidos. E é uma questão de muita alegria pra gente, né? Sim, Ver. é uma trajetória que não é única da nossa comunidade. A gente vê os irlandeses, os italianos fizeram isso. Nós estamos simplesmente continuando essa tradição de contribuição como comunidade imigrante nesse país e nós somos... Vou falar que nós somos capazes. Se me perguntar mesmo, acho que nós somos mais que qualificados, overqualified, mas vamos ficar humildes, vamos falar que a gente é capaz. Ô, Pri, e qual conselho você daria, já que mês das mulheres acabou de passar, né? Qual conselho você daria para essa mulher imigrante que está aqui nos Estados Unidos, precisa vencer, está batalhando ali, às vezes, muitas mães solteiras, né? Ou viúvas, igual esses dias a gente pegou uma que... Mãe solteira, tá cuidando do sobrinho como filho, que a irmã faleceu de câncer aqui. Uma história, assim, de garra mesmo. Qual conselho você daria para essa mulher imigrante que tá ali te assistindo naquela câmerazinha? Ok. Abre seu coração. Não, vou falar, Pri. dá um close aqui. Flor, não tenha medo do fracasso. Não tenha. Todo mundo tem. O fracasso ou a falta de sucesso em um desafio, alguma coisa assim, quer dizer que você tentou, você já está aqui nesse país, você está aprendendo a andar numa cultura diferente, uma linguagem diferente. Isso já te faz mais capaz do que muita gente. Eu, olhando a minha história, um fracasso atrás da outra, uma desaventura atrás da outra, acontece, é parte da sua história, é parte da história que Deus está traçando para a sua vida, mas não tenha medo de começar, não tenha medo de tentar, faz tudo parte do seu sucesso. Que bonito, Linda, né, gente? Até gente? me emocionei. Vote nela. Pri, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada por esse tempo. Gente, eu amei. Eu ficaria aqui mais horas, né? Também. Ela é sempre maravilhosa. Eu amo estar aqui em Framingham, encontrar com a Pri. Principalmente Gente, quando a gente está aqui na Urbanos. A Urbanos é sua fã, Priscila. O Fábio, a Tainara, Gente, fala de você nisso. com muito amor, não, tá? Vou terminar o podcast agora. Não, A tatuagem. peraí. Gente, vocês estão pensando o quê, ó? Viu? Tudo começou com a ideia do meu esposo, né? De fazer o número 8. Aí, a Pri Aí. gostou da história. Olha aqui, Pedrão, dá um close aqui, ó. Eu e a Pri tá com a tatuagem do 8. Aí é o seguinte, o Fábio, a teoria do 8, ele ama o 8. E a Pri falou, Fábio, o que significa o 8? Aí o Fábio, na teoria dele, Deus fez o mundo em 7 dias, né? Descansou e tal. E o 8º é por sua conta. Você tem que ralar e correr Eu atrás. acho que eu vou lá fazer o... Vambora. Bora. Eu tô falando do número 8. Aí a Pri falou, gostei do 8, eu Gostei. gosto do 8, eu vou fazer uma tatuagem. Ele, então vamos lá. Não, ela nem pensou direito, o Fábio já catou a Priscila e falou, Já vamos foi. fazer. Ah, Acho que foi no dia que eu tinha Framingham, comprado né? briga aqui com a prefeitura, porque Acho eles que estavam foi. implicando com urbanos. Eu já tinha acabado de Os xingar nossos todo telão mundo. na... Ah, o dia que a gente É. tentou colocar o telão na vitrine e Não não podia, podia. Tinha gente. que mudar de lugar. Aí eu veio o fiscal aqui da cidade, eles não viram que eu estava aqui na loja, não. Eles vieram aqui, pegaram no pé da Urbanos, eu soltei, subi nas tamancas com eles. Foi, gente. Tá Oh, vendo como é meu importante Deus. ser amiga de uma deputada? E aí, ó, eu fiz o 8, a Pri fez o 8, o Fábio fez o 8, mas só que cada um fez no seu estilo. Eu achei tão legal, assim. Cada um tem seu estilinho ali do 8. Mas temos o 8, Tem o hein? número 8. Tá faltando você, Tatá. Vou fazer o 8. Acho que vou fazer o 8, fazer mais umas coisas, assim. Tô precisando dar uma animada. É. E assim, gente, ó, pra quem não conhece a Pri, vai no Instagram dela. Já a ia gente vai perguntar colocar onde que as aqui pessoas pra seguem vocês, a ó. Pri, O onde editor que vai pega colocar pra informação. gente.
Segue ela, acompanhe, divulguem, gente, porque é uma honra. Apoia, gente. É uma honra, né, Tatá? É uma honra. Ter uma Eu brasileira sim. imigrante mineira. Eu falo com muito amor em todos os lugares. Gente, deputada brasileira. Priscila, do lado até a vereadora. Eu amo falar de vocês, mulheres, os homens também. É um orgulho para nós. Um orgulho. Um orgulho. E as crianças vêm assim também. Igual hoje a Gabizinha falou, mamãe, quem que você vai entrevistar hoje? Eu falei, hoje a mamãe e a tia Tatá vai entrevistar a nossa deputada brasileira, com muito orgulho, deputada estadual. Ela, é, mamãe? É a tia Pri? É a tia Pri. Então, olha como que tem um peso. Porque eu acredito bem assim, através da sua história e de outras pessoas também que estão na política, vai abrir os olhos das nossas crianças. Sim. Que elas, igual elas veem as injustiças, e elas, não, pera lá, eu quero crescer, eu quero ter voz, eu quero representar esse povo, eu posso representar esse povo. Eu não quero que os meus filhos, a nova geração passe pelo que os meus pais passaram. E é bonito isso. Mas para que eles sonham, tem que ter alguém como você lá. Olha o tanto de coisa que você influencia. É o que eu falei para você. Pri, você tem voz para esse tempo. Use a voz, sabe? Então, assim, que você voe alto, voando, né, muito alto, abre as portas para nós imigrantes, sabe? E é um privilégio, uma honra ter você nos representando. E eu, a Tatá, sempre fala de você, aonde a gente tiver a oportunidade, a gente fala. Sempre falamos. Porque é um privilégio mesmo, assim. E seja sábia, porque você vai muito longe mesmo. E que a sua voz venha a ser uma voz ativa, sabe? E não tenha medo de se representar, não. Mesmo que você se sinta coagido em determinados lugares. Porque é por causa disso que você está lá. Tem que ter essa voz. E que Deus continue te abençoando grandemente, muito. Eu já te falei isso. Você vai a lugares que você nem imagina. Ela vai chegar em lugares que ninguém nunca chegou, longe. É isso que o Senhor tem para ela. Abrindo a porteira, gente, no dialeto mineiro. Abrindo a porteira aí pra gente. E hoje foi um prazer te receber aqui, né, Tatá? Foi mesmo, um prazer começar esse dia aqui com a Pri, aqui no nosso podcast, aqui no Urbanos Cast. Foi maravilhoso conversar com você um pouquinho. A gente já vela muito aqui por aqui, mas hoje foi um dia excepcional, né, Tá? Muito obrigada por tirar seu tempo, honrada. Pri, por estar aqui com a gente, que a gente sabe que é muito corrido, né, Tá? É igual a maratona de boxe. É igual a maratona. E foi muito, muito bom mesmo. Gente, muito obrigada pelo carinho, ter me recebido. Nossa, entrevista maravilhosa. Foi um bate-papo. Foi muito gostoso mesmo. Obrigada, Pri. Galerinha de Framingham, obrigada a todos vocês. Sigam a Priscila Souza, nossa deputada estadual, com muito orgulho. Já vai para o 4º ano de mandato, representando o povo. E eu já vi, ela é brava, tá, gente? Vocês acham que ela é calminha assim? Mas quando ela incorpora a deputada, você fala, epa! É você mesmo? Que isso? De onde que saiu? Não se engane, vocês estão sendo bem representados. Ela briga pelo povo, ela tem voz ativa, ela questiona. E eu já vi ela questionando, ela questiona mesmo, não tem medo de questionar, tá certíssima. Pri, é uma honra ter você aqui, sucesso, Tatá. Saudações para finalizar? Somente agradecer, né? Mais um bate-papo super especial aqui com a Pri. E vocês sigam ela, gente. Acompanhem o trabalho dela de pertinho, porque são muitas pautas maravilhosas. Tem muita coisa que ela leva aí pra frente. E a gente tá aqui sempre para apoiar. Pri, obrigada sempre mesmo. Brigadão. E se você for na Maratona de Boston, por favor, coloca a camisa do Brasil, boné do Brasil, uma plaquinha, hein? Priscila Souza, vamos fazer barulho na Maratona de Boston, hein, gente? Obrigada por hoje, até a próxima. Até a próxima, obrigada, gente. Se Deus quiser.